fazer mais uma pergunta também, se o meu esposo me permite, né? Desculpa, mas eu me empolguei aqui com o assunto. Porque, assim, é um momento meio delicado que as pessoas, às vezes, elas querem a palavra, elas querem ouvir, elas querem congregar, mas no meio de tanta coisa, assim, de tanto escândalo, tanta coisa errada, às vezes as pessoas não sabem para onde ir, o que elas vão fazer, né? Algumas até se afastam da questão de se congregar, estar com os irmãos, para aprender, para se fortalecer, porque elas estão perdidas, assim, agora. Né? Será que eu vou para uma igreja onde as pessoas estão, os líderes estão de má fé, não estão preparados? Então, o que eu faço? Eu fico na minha casa, eu vou ler a Bíblia sozinho? É muito complicado hoje em dia, né? Qual o conselho que o irmão daria para essas pessoas que sentem a vontade de conhecer mais a Cristo, estar no Evangelho, mas que diante desse cenário tão negativo e de tantos escândalos, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e acaba se afastando e ficando sozinho, e que também não é bom, né, a gente estar sozinho, porque a própria palavra de Deus diz, né, que o cordão, né, de uma dobra só, ele se rompe, mas um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A gente precisa estar em união com pessoas que pensem da mesma forma, o objetivo, tem amor por Cristo, até para crescer espiritualmente. O que a gente faz no momento desse, né? Qual conselho que o irmão daria assim, para as pessoas que estão querendo o evangelho, mas que estão receosos aí da religião, digamos assim, das denominações evangélicas, né? Excelente pergunta. Algumas pessoas chamam quem não vai nos templos de desigrejado. Eu não gosto desse termo, porque eu entendo que uma pessoa que é desigrejada é porque ela apostatou da fé, ela deixou de ser igreja. E também entendo que ninguém é igreja sozinho. Ninguém consegue, porque nós somos partes, ou seja, membros do corpo de Cristo. Não tem como a gente ser igreja sozinho. E eu chamo carinhosamente de destemplado. E ao mesmo tempo, eu entendo que uma pessoa nova na fé não tem estrutura para ficar um mês sem congregar. Não tem. Eu admito, eu reconheço isso. Tem muita gente que fala, porque o fulano é desigrejado, é destemplado, e tarará, tarará, mas não tem estrutura para ficar um mês sem congregar. E cá entre nós, mesmo eu não tendo uma igreja, como que eu posso dizer, fixa para me congregar, é gostoso quando você está com os irmãos, tanto num culto que você está louvando, você está adorando, ouvindo a palavra de Deus, é a coisa mais maravilhosa. A comunhão com os irmãos é uma coisa incrível. Eu sei que tem sempre um irmão que é um Judas, que vai pisar no seu calo, vai te vender. Tem aquele irmão que é Pedro, que é meio afoito. Já tem um irmão João, que é aquele amoroso. Todo canto tem. Então a gente tem que entender isso. O mundo não é 1000 maravilhas. E quem pensa que vai viver as 1000 maravilhas, acorda para a vida. Que as 1000 maravilhas é só no céu. A pessoa tem que ter já noção e tem que ter os seus pés firmes. E eu não recomendo ninguém sair da igreja. Eu não recomendo. Mas, se você, que é um caso, vou dizer o meu aqui, eu já passei quase todas as Assembleias de Deus daqui onde eu moro. Visitei algumas outras igrejas e de vez em quando eu visito. E por incrível que pareça, o André Carpano, quando entra em algumas igrejas, tem que entrar meio escondido, sabia? Porque tem 2 tipos de pessoa. Aqueles que querem o André Carpano como um troféu, para dizer, a minha igreja tem o André Carpano congregando. Eu consegui converter ele. E tem aqueles... Aliás, são 3, né? Aqueles que, se me ver numa igreja, já vai me expulsar, falar que eu estou cheio de demônio. E tem aqueles que querem que eu realmente congregue. Então,
Para mim ir, eu tenho que, sabe, estudar muito, ir num culto, depois de algum tempo de novo. Aquela coisa, parece que não, pro meu lado é meio complicado. Mas eu recomendo aos irmãos, vão para a igreja, congregue, procure uma igreja bíblica, uma igreja enquadrada na palavra de Deus. Eu respeito muito meus irmãos pentecostais e neopentecostais. Eu sei que tem irmão que gosta de um corinho de fogo. Eu sei que tem irmão que gosta do reteté. Tem irmão que gosta daquela palavra pentecostal. E quando eu digo palavra pentecostal, eu não estou me referindo à palavra que é para o cara rodar no manto, que tem um forró de fundo. Estou falando daquela palavra pentecostal que tem oratória, que o cara tá falando, que parece que você tá num filme da Marvel. E eu gosto disso também, viu? Eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto. Gosto muito. Só que a gente tem que procurar o local onde a gente, lógico, tem que se sentir bem, que não adianta você estar numa igreja também que o pastor tá pregando contra ti o dia inteiro. Aí não dá também. E também você não pode ir numa igreja que você não se sinta bem. É o meu conselho. Congreguem o máximo possível. Leia a Bíblia, tenha comunhão com os irmãos, porque não há nada mais maravilhoso nessa terra do que, depois de ter a sua família, do que você ter os seus irmãos em comunhão contigo. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Não existe. Eu me lembro no início da minha conversão, a primeira congregação que eu passei, a nossa mocidade é uma igreja pequena, mas essa igreja pequena, a mocidade chegava a quase 200 jovens. Os congressos que a gente fazia era uma coisa assim que até a sede se impressionava. Uma congregação tão pequena, ter tanto jovem, ter tamanha força. Porque a união que a gente tinha, é uma coisa que eu tenho uma saudade, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da saudade que eu tenho dessa época. Mas enfim, quem puder ter união com seus irmãos, eu recomendo. Tenha, não deixe de lado. Depois de Deus e sua família, é a coisa mais preciosa que você pode ter nessa vida. Comunhão com seus irmãos.